Graça e paz, irmãos e irmãs, cultivar vida. Este é o tema que tem nos acompanhado ao longo deste mês de maio e hoje eu quero pensar com você, com vocês, nesse tema, mas relacionando-o à questão da amizade. Cultivar amigos. E para nos ajudar nessa reflexão, eu quero ler com você um trecho da obra de O Pequeno Príncipe. Gostaria que você prestasse muita atenção na leitura que eu vou fazer a respeito desse texto, que diz assim: E foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu educadamente o Pequeno Príncipe, que olhando à sua volta nada viu. Eu estou aqui, disse a voz debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs ele. Estou triste. Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ah, desculpe, disse o príncipezinho. Mas, após refletir, acrescentou: que quer dizer cativar? Tu não és daqui, disse a raposa. Que procuras? Procuro homens, disse o Pequeno Príncipe. Que quer dizer cativar? Os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. É assustador. Criam galinhas também. É a única coisa que fazem de interessante. Tu procuras galinhas? Não, disse o príncipe. Eu procuro amigos. Que quer dizer cativar? O príncipe insistiu. É algo quase sempre esquecido, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Tu não és ainda para mim senão um garoto igualmente a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu também não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Começo a compreender, disse o príncipezinho. Existe uma flor. Eu creio que ela me cativou. É possível, disse a raposa. Vê-se tanta coisa na terra. Oh, não foi na terra, disse o príncipezinho. A raposa pareceu intrigada. No outro planeta? Sim. E há caçadores nesse planeta? Não. Que bom. E galinhas? Também não. Nem tudo é perfeito, suspirou a raposa. Mas a raposa retomou o seu raciocínio. A minha vida é monótona. Eu caço galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens também. E isso me incomoda um pouco. Mas se tu me cativas, a minha vida será como cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. Os teus me chamarão para fora da toca, como se fosse música. E depois, olha, vês lá longe os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim não vale nada. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma, e isso é triste. Mas tu tens cabelos dourados, então será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo que é dourado fará com que eu me lembre de ti. E eu me lembrarei e eu amarei o barulho do vento no trigo. A raposa calou-se e observou por muito tempo o príncipe. Por favor, cativa-me, disse ela. Eu até gostaria, disse o príncipezinho, mas não posso, mas não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo já pronto nas lojas.
Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. Que é preciso fazer? Perguntou o pequeno príncipe. É preciso ser paciente, respondeu a raposa. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim na relva. Eu te olharei com o canto do olho e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos, mas cada dia te sentarás um pouco mais perto. No dia seguinte, o príncipe retornou. Bom, a história continua, irmãos e irmãs. Eu vou dar um salto aqui nessa historinha para apenas fixar com você uma frase que me é interessantíssima. Porque no final dessa conversa entre o pequeno príncipe e a raposa, ela lhe disse o seguinte: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Eu espero ter instigado a sua curiosidade para que você conheça essa história, ou pelo menos esse diálogo do pequeno príncipe e a raposa na sua íntegra. Mas para a nossa reflexão aqui nesta noite, isso que foi lido, esse trecho que foi lido, é suficiente. Agora, irmãos e irmãs, eu quero ler com você uma porção do Evangelho segundo João, no capítulo 15. Abra aí a sua Bíblia, capítulo 15 do Evangelho de João. Nós vamos ler a partir do versículo 12, que diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Essa narrativa do Evangelho de João faz parte daquele momento final onde Jesus está se despedindo dos seus discípulos antes de ir para o Calvário. Nessa conversa de Jesus com seus discípulos, irmãos e irmãs, algo muito interessante foi dito. Em determinado momento, Jesus se voltou para os discípulos e disse o seguinte: vocês são meus amigos. Vocês são meus amigos. E eu gostaria, irmão e irmã, que você pensasse por alguns instantes no impacto que esta palavra, que esta frase pode ter na vida de alguém. Você não é mais apenas a minha vizinha, você é minha amiga. Vocês não são apenas irmãos que congregam na mesma igreja que eu e que possuem distintos cargos, funções nesta igreja. Vocês são meus amigos. Vocês são meus amigos. Você não é apenas o meu colega da escola, o meu colega no trabalho, você é meu amigo. Eu tenho certeza, irmãos e irmãs, que você, que já ouviu de alguém essa expressão, se sentiu muito querido. E eu tenho certeza que a pessoa que ouviu de você essa expressão também se sentiu muito querida. Por certo, quando Jesus chamou aqueles discípulos que o reconheciam como Senhor, quando Jesus os chamou de amigos,
essa palavra de Jesus gerou um impacto na vida de cada um deles. Mas Jesus, irmãos e irmãs, quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vamos percebendo então que quando ele chama os discípulos de amigo, Jesus demonstra também que essa amizade, ela foi nutrida, ela foi cativada, ela foi cultivada. E é sobre isso que eu quero pensar um pouquinho com vocês, olhando para o texto bíblico. Jesus, irmãos e irmãs, ele cativou os seus amigos criando laços de amor. Laços de amor. Nós aprendemos com o Pequeno Príncipe o conceito do que é cativar. Cativar é criar laços. Com Jesus, nós aprendemos que nós cativamos quando criamos laços de amor. Jesus cativou os seus criando laços de amor. O amor que Jesus demonstrou na prática por cada um dos seus discípulos e para nós, discípulos seus, na atualidade, irmãos e irmãs, é um grande laço que nos prende a Ele. É um laço que nos cativa. E não nos cativa como prisioneiros que estão juntos a Ele contra a vontade. Nos cativa, irmãos e irmãs, porque o modo de Jesus amar nos atrai para si. No texto bíblico, Jesus afirma que nos amou e devemos então nos perguntar: como é que Ele nos amou? Ele nos amou, irmãos e irmãs, se esvaziando, deixando a sua glória. Ele nos amou habitando entre nós e vivendo a nossa vida comum. Ele nos amou expressando com as suas palavras, com os seus gestos, o caminho para uma vida abundante. Ele nos amou não desistindo de nós, apesar de nós, quando as demais pessoas já não se importavam. Ele expressou amor, se importando com cada um de nós. Jesus, queridos irmãos e irmãs, é alguém que soube e que sabe cativar. É alguém que se aproxima e transmite confiança devido ao modo como nos fala, como nos exorta, como nos consola, sempre demonstrando que nessa aproximação, na sua amizade, não há interesse duvidoso, mas sempre interesse de trazer amigos para si, pois como alguém já disse, o reino de Deus é um reino de amigos. Tem um cântico, irmãos e irmãs, do nosso inário, que é muito interessante, eu gosto muito desse cântico, e ele diz: achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim, dos vales é o lírio, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Jesus é um bom amigo, irmãos e irmãs. E quanto mais nós nos permitimos conhecer por Ele, quanto mais nós nos permitimos conhecê-lo, mais nós vamos sendo envolvidos por esse laço de amor. Mas percebam, olhando para o texto bíblico, que Jesus não apenas cativa pela sua vida, mas também pela sua disposição de morrer. Jesus se tornou responsável por aqueles que cativou. É isso, irmãos e irmãs, que o texto bíblico nos diz. Ninguém tem maior amor do que este, o de dar a sua vida pelos seus amigos. Você se torna eternamente responsável por aquele que cativa. Eu sempre ouvi essa frase de O Pequeno Príncipe de maneira isolada, solta, sem conhecer o contexto. A raposa dizia então: antes de você me cativar, você era igual aos 100.000 garotos que porventura eu já tivesse visto. Mas agora que você me cativou, eu tenho necessidade de ti e você tem necessidade de mim. Irmãos e irmãs, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, quando nós olhamos para Jesus e quando nós olhamos para a nossa própria condição humana, diante do amor de Deus manifesto em Jesus, nós podemos dizer: eu tenho necessidade de ti, Jesus.
E Jesus sabe muito bem disso, é por isso que ele diz: ninguém tem maior amor do que este, o de dar a sua vida pelos seus amigos, em favor dos seus amigos. Os discípulos que viviam dentro de uma lógica ritual que exigia sacrifícios para serem aceitos, ouvem de Jesus que ele próprio se fez sacrifício por amor. A amizade de Jesus, irmãos e irmãs, é uma amizade que não exige sacrifícios. A amizade de Jesus, pelo contrário, é uma amizade que se sacrifica voluntariamente para garantir a perpetuação desta amizade. Uma das maiores necessidades humanas é se sentir amado por alguém. Mas é verdade também, querido irmão e irmã, que em muitas situações nós podemos nos perceber frustrados por causa dessa expectativa do amor de alguém. E muitos, na sensação de que não são amados, de que não são amadas, podem inclusive se entregar ao cultivo da morte e não da vida. Eu não sei se você já experimentou o sentimento de não ser amado por alguém que você ama. Quem sabe uma mãe que julga não ter o amor do filho. Ou quem sabe o filho que julga não ter o amor de uma mãe. Eu poderia ficar aqui dando outros vários exemplos, mas como hoje é o Dia das Mães, eu me detenho apenas nesse. E me lembro do salmista que diz: ainda que meu pai, ainda que a minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Ainda que uma mãe, e o que eu julgo muito difícil, abandone um filho, não ame o filho, Jesus é o amigo que se manifesta e diz: eu te amo e dou a minha vida por ti. E essas palavras de Jesus, irmãos e irmãs, deve ser para nós um convite para que nós nos alegremos mediante o seu amor incondicional, radical, sacrificial, amor que sustenta a amizade. Jesus, irmãos e irmãs, nos cativou com seus laços de amor e se tornou responsável pelos seus amigos, pelos seus discípulos, aqueles que foram cativados por ele. Por isso, irmãos e irmãs, Jesus, que olha para os seus amigos, que somos nós, também nos desafia, também nos encoraja a cultivarmos as amizades que ele cativou. Jesus nos encoraja a cativarmos as amizades que ele cativou. O nosso texto começa no versículo 12 e vai até o versículo 17. Percebam comigo, irmãos e irmãs, que deste ponto A, que começa no versículo 12, até o ponto B, que vai até o versículo 17, nós temos nesse enredo uma unidade de sentido. Na minha Bíblia, não sei como está na Bíblia de vocês, mas no início do versículo 12 começa com uma letra em negrito. Essa letra em negrito vai aparecer novamente só no início do versículo 18, demonstrando que ali no versículo 18 inicia-se uma nova unidade de sentido. O que eu quero dizer com isso? Se nós precisássemos excluir tudo que vem antes do versículo 12 e tudo que vem depois do versículo 17, a compreensão daquilo que Jesus desejava transmitir nesses versos não estaria comprometido. Por isso eu quero te convidar a ler comigo novamente o versículo 12. O que é que ele diz? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E agora, irmãos, lá no versículo 17, mais uma vez, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Percebam, irmãos e irmãs, que o mandamento inicial é o mesmo que está no final.
Então, aqueles discípulos que foram cativados por Jesus e que perceberam nele o amor sacrificial em decorrência das amizades cativadas, receberam um novo mandamento: cultivem as amizades que eu cativei. Como se cultiva uma planta? Tem plantas que, a depender da sua espécie, precisará ser regada todos os dias. Para que a planta seja bem cultivada, o solo precisa ser bom. Algumas plantas gostam mais de sol, outras gostam menos. Eu me lembro da minha mãe, gostava muito de plantas. E na nossa casa havia diferentes qualidades de planta e ela cuidava de cada uma, entendendo, compreendendo as suas necessidades específicas. Eu e você, irmão e irmã, somos plantas que precisam ser cultivadas. Em nosso mundo há uma infinidade de plantas. E para preservar a vida de cada uma delas, o cultivo será diferente. Mas a nossa vida é como planta cujo ingrediente primordial para a vida é o amor. É o amor. Nós precisamos tomar sol. Nós precisamos nos alimentar. Nós precisamos praticar exercícios. Tudo isso está relacionado à vida. Mas a vida humana só faz sentido quando é uma vida permeada pelo amor. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Cultive a vida, irmão e irmã. Cultive amigos. Se for do fundo do seu coração, diga para alguém: você é meu amigo, você é minha amiga. E expresse essa amizade por meio do mandamento do amor. Cultive as amizades que Jesus cativou, porque as amizades de Jesus são as nossas próprias amizades. Eu tenho, irmãos e irmãs, no Instagram, média de 290 seguidores. Eu tenho no Twitter, média de 38 seguidores. E eu tenho no Facebook, média de 1.450 amigos. A julgar pela diferença entre as duas primeiras mídias e esta última, eu acho que é melhor ter amigos do que seguidores, né? Mas a verdade, irmãos e irmãs, é que os nossos amigos virtuais, por serem virtuais, não podem ser todos eles considerados amigos de fato. Amigos são aquelas pessoas que nós podemos contar em toda e qualquer situação. Por isso, o desafio de Jesus é que nós cultivemos a vida por meio de amizades reais. Amizades pelas quais estamos cativados ou cativamos pelos laços de amor que nos unem em Cristo Jesus. Amizades pelas quais nos tornamos responsáveis por meio do cultivo que se dá através das diferentes maneiras de expressar amor. De quem você está sentindo falta hoje, irmãos e irmãs, e que faz parte do nosso convívio de amigos, seja no que diz respeito à vida da igreja ou à vida familiar. Mande uma mensagem, faça uma chamada de vídeo, diga a essa pessoa o quanto você se importa com ela. Não vá tão longe, diga para quem convive com você, quem sabe para quem está ao seu lado neste momento, o quanto essa pessoa é importante, é a sua amiga, é o seu amigo. Diga, irmãos e irmãs, eu te amo. E apesar das diferenças que nos caracterizam, diga também para aqueles que você se importa com eles, para aqueles que você cativou, ou para aqueles que te cativaram,
que você quer cultivar a vida ao lado deles. Cultivar a vida que foi plantada em cada um de nós por meio da vida de Jesus. Cultive a vida, irmãos e irmãs. Cultive a vida. Cultive amigos. Porque o reino de Deus é um reino de amigos.